do Estado de Rondônia. Vossa Excelência tem 10 minutos. Em seguida, eu vou falar aqui para os garimpeiros e, por último, o nosso amazonense nas breves comunicações. Vossa Excelência tem 10 minutos. Ao deputado Amilando, que é mais 3. Vem com sede lá do Rio Madeira. Vossa Excelência tem 13 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, volto novamente a esta tribuna, senhor presidente, para registrar as demandas no campo fundiário do Estado de Rondônia. Senhor presidente, se eu pudesse dizer que eu tenho uma causa na minha vida, esta causa foi da reforma agrária. Há uma identidade, eu ainda jovem, em 1970 aportava no Estado de Rondônia como procurador do INCRA e lá começávamos o processo de ocupação. Era o limiar da civilização do nosso Estado, era o tempo em que nós dávamos nome às coisas. Era aquele Estado um capítulo do Gênesis, ainda intocado, ainda na sua plenitude do governo da natureza. E ali começaram a surgir de todos os estados do país correntes migratórias que chegavam de panelas vazias, de barriga esfomeada, mas muita esperança no coração. Esses migrantes, esses brasileiros, enxotados muitos pela pata do gado, iam aportando em terras novas, com a esperança de receber um pedaço de terra para plantar e colher, semeando a esperança de uma vida melhor. Foi nesse tempo que o INCRA abriu toda a sua capacidade de trabalho para acolher esses brasileiros do Nordeste, do Centro-Sul, da região central do país, enfim, de todos os estados brasileiros. Ali somaram-se aos nordestinos que haviam aberto as primeiras sendas no seio da floresta dos seringueiros. Esses heróis que ainda recentemente aqui foram objeto de um tratamento especial por parte do Congresso que conferiu apenas alguma coisa como uma bonificação de R$25 mil, que espero que recebam logo antes que a morte os colham para sempre, sem aproveitar esta migalha de reconhecimento. Mas aí, senhor presidente, dizia eu que fomos abrindo cidade por cidade. O INCRA foi traçando a ocupação e, sobretudo, criando as comunidades, como foi no início Ji-Paraná, depois Jaru, depois Cacoal, depois Rolim de Moura e tantos outros municípios como no Cone Sul, Colorado do Oeste, Cerejeira, Chupinguaia, Vilhena, Corumbiara e assim por diante. Não vou aqui citar todos esses passos, mas havia, sim, a coragem desta gente brasileira que caminhava no meio da selva carregando o cacaio nas costas, os gêneros de primeira necessidade, às vezes 20, 30, 60, até 80 quilômetros. Esses lançaram as bases da ocupação com fundamento no sofrimento, na dor, mas sempre mitigados pela esperança de ter um pedaço de terra para plantar. E o Estatuto da Terra, que foi o marco legal fundamental para a ocupação da Amazônia, expressava sempre: legítima é a posse baseada em cultura efetiva e morada habitual. Aliás, fundamento que vinha ainda da Lei 601 de 1850.
Assim a ocupação foi criando corpo, foi se solidificando e a terra cedendo lugar aos roçados, porque o dilema era o homem que chegava na Amazônia com a selva, ou me derrubas ou te devoro. E o homem foi devorando aos poucos a ocupação, porque o lema era ocupar para não entregar e integrar para não entregar. Esta foi a máxima dos homens sem terra e da terra sem homens, como o governo proclamava por todos os recantos do Brasil. Foi um chamamento à nação, e assim se procedeu o assentamento parcelário, da pequena propriedade, da propriedade familiar, onde se integrava o homem e a floresta, o homem e, sobretudo, a produção. Era uma verdadeira epopeia da valentia dos homens que iam ocupando terras bravias. Era, sobretudo, um enfrentamento entre o homem e as endemias rurais, entre o homem e toda sorte de adversidade. Muitos tombaram pelo caminho. E no silêncio do tempo, às vezes desapareceram sem uma campa, sem uma cruz, para indicar-lhes a última morada. Esta foi a epopeia escrita com sangue, com vidas, da ocupação amazônica e, sobretudo, da ocupação do estado de Rondônia, o nosso estado, o estado em que ajudamos a formar, a criar os contornos desta ocupação, e hoje das cidades, hoje não mais daquelas comunidades frágeis e tênues e tremulantes no meio da escuridão amazônica, mas sim cidades portentosas como Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura e tantas outras, além da velha Guajará-Mirim, os últimos trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que eu ainda tive a chance de percorrer por aqueles páramos remotos, no trem de ferro, no monstro que corria no meio da floresta, espantando os aborígenes que sentiam naquela ocupação, amedrontados pelas máquinas do trem e pelo monstro que corria nos trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Foi um tempo, senhores deputados, senhor presidente, da grandeza, do heroísmo, um tempo, sobretudo, daquilo que foi a epopeia amazônica da ocupação do estado de Rondônia. Mas, se isto foi euforia, hoje é expectativa, hoje é desesperança, porque a reforma agrária parou. A colonização não ocupou todos os espaços das terras devolutas e elas foram objeto da cobiça dos grandes proprietários, do latifúndio. E hoje o que se assiste é os acampamentos do lado de fora, dos cercados, com fome de latifúndio, querendo ocupar esta terra brasileira fértil que produz de tudo, implantando tudo dá, como já dizia Pero Vaz de Caminha. É por isso, senhor presidente, que se vem aqui, é porque ainda no último domingo visitei a comunidade Boa Esperança. Tudo lá se dava o nome no início de Esperança, alguma coisa agregada como Vitória da União, Boa Esperança, etc., porque as pessoas ainda têm o sonho de ter um pedaço de terra para plantar. É a conquista da liberdade de morar no que é seu, de não ser mais despejado pela força, às vezes da mão armada dos latifundiários. É esta gente que realmente merece o nosso respeito e admiração constante e permanente. E lá no sítio
na comunidade Boa Esperança, uma área de 3.500 hectares. Na linha 22, no quilômetro 22 da BR que liga Porto Velho a Manaus. Lá, 820 famílias estão ocupando cerca de 3.500 hectares de terra ruim, de terra que não é compatível com a agricultura familiar, de terra que realmente não merecia ser ofertada para esses trabalhadores que querem produzir, sobretudo em pequenas chácaras, hortifruti granjeiros, para alimentar a cidade de Porto Velho e talvez Manaus, desta gente que pode, naquela área, talvez, criar uma possibilidade para o pescado, para o criatório de peixes, que, aliás, Rondônia tem demonstrado ao país que é um dos maiores produtores, não só em quantidade, mas também em qualidade. E faço aqui um apelo maior ainda ao Ministério da Pesca, que já insinua a sua disponibilidade para atender Rondônia, que mais uma vez estenda de fato a mão à piscicultura no estado de Rondônia. Quero, com isso, dizer que nós estamos atentos a esta gente que quer receber um pedaço de chão, a esta gente que espera a reforma agrária paralisada na inércia da falta de gestão administrativa, da reforma agrária que era a distribuição e a formação de uma classe rural, uma classe média rural, capaz de dar sustentação às instituições democráticas, porque quem produz no que é seu, defende com fé e amor ardente a sua terra e as instituições. Não anda pelos caminhos da violência, da delinquência, do crime, mas senão que produz. Quem tem a esperança de lançar o grão e colher o fruto, é porque sonha sempre com o futuro e um país melhor. Por isso que nós temos que realmente dar evasão, e se eu faço aqui esse apelo, porque é a hora, ao menos do poder público, federal e estadual, estender a mão para as estradas vicinais que não existem, para a eletrificação rural e a Eletrobras, esse órgão federal tão poderoso, e o programa Luz para Todos do governo federal, mais uma vez se faz necessário, porque sem energia, sem a luz que ilumina não apenas as noites amazônicas, mas sobretudo o desenvolvimento econômico e social dessas glebas, a assistência técnica, a entrega de calcário e, com certeza, de nós fazermos muitos tanques através do Ministério da Pesca. Senhor presidente, nós poderíamos dizer que os acampamentos que tem hoje em Rondônia é uma vergonha, porque a reforma agrária poderia ainda ocupar as terras devolutas existentes e dar destinação social a elas, e não deixar como reserva da cobiça dos grandes latifundiários que vão ocupando, fora da lei, sem os fundamentos da cultura efetiva e morada habitual. Mais uma vez eu faço esse apelo para que o INCRA saia e que o governo federal coloque os recursos necessários para que o INCRA possa trabalhar. Temos aqui, por exemplo, e para o Seringal, várias áreas que estão em projeto de desapropriação, mas, sobretudo, lá nós temos, por exemplo, a Terra Prometida, onde há assentamentos sem mínimo de infraestrutura. Nós temos também o assentamento sem infraestrutura nenhuma. Vou concluir, senhor presidente, nesse minuto que Vossa Excelência me concede, para dizer que o Porto Franco, onde existe 16 mil hectares de área já em processo de desapropriação, e mais 8 de terras devolutas, que poderia o INCRA começar a titular esses ocupantes de 15, 16, 17, 18 anos,
e nada se faz. Não tem dinheiro sequer para fazer uma vistoria, que ela não custa mais de 15 mil reais. Realmente é uma vergonha falar em reforma agrária sem recursos. É hora do governo olhar com muita atenção, carinho e, sobretudo, responsabilidade na questão agrária brasileira, para acabar com a violência no campo e, mais do que isso, dar terra a quem trabalha. A terra é tanta, a terra é fértil, a terra é para o homem. Por isso eu peço, Vossa Excelência, que determine a divulgação em todos os meios de comunicação do discurso agora realizado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Amilando. Espero que o governo atenda os apelos, os reclamos, não apenas de Vossa Excelência, mas de todos os camponeses do estado de Rondônia, onde já estive algumas vezes a trabalho com agente comunitário de saúde e outras categorias com o Padre Tom. Para as breves comunicações, o último orador inscrito, deputado Átila Lins, do PSD do estado do Amazonas. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero continuar relatando viagem que fiz ao interior do Amazonas no último final de semana,